Bom dia. Daniel 6, livro de Daniel, capítulo 6. Então pareceu bem a Dário nomear 120 sátrapas, vice-reis, para governar todo o seu reino. E acima deles 3 grandes líderes, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar conta a esses supervisores, a fim de que o rei não sofresse qualquer dano ou prejuízo. E aconteceu que o mesmo Daniel foi tão notável entre seus colegas de liderança e entre todo o colegiado dos sátrapas por suas qualidades extraordinárias, que o imperador planejava nomeá-lo para a função de governador-geral do seu reino. Então, depois que agora o reino já não é mais a Babilônia, sim dos medos e dos pardos, Dário era o rei, era o imperador, e depois do que Daniel fez aquela interpretação daquele escrito ali na parede, ele exaltou e ele colocou então sobre todo o reino dele 120 governadores, tipo prefeito ou governadores. E acima desses, todos esses 120 tinha 3, um deles era o Daniel. E Daniel é mais 2. Então todos esses sátrapas, ou prefeito, ou governador, como dizer, tinham que prestar contas a Daniel e mais outros 2. Mas Daniel superou, inclusive, os seus 2 colegas. Inteligência, sabedoria, e nós sabemos que a sabedoria vem do alto, que a sabedoria vem do Senhor, que próprio Dário já estava querendo nomeá-lo como chefe geral. Então Daniel ia ser nomeado como chefe de todos, inclusive daqueles outros 2. Quando a pessoa se deixa conduzir pela palavra de Deus, quando as pessoas se deixam Deus guiar os seus passos, as coisas andam bem. Ele era um homem, Deus deu condições para ele interpretar sonhos, enigma, deu sabedoria, deu inteligência. E ele estava ali, então, fazendo a diferença. Mesmo sendo um judeu, sendo um estrangeiro, ele estava fazendo a diferença mesmo na terra onde ele era cativo. Então, às vezes nós podemos falar, não, a minha situação é essa ou aquela, mas não importa, nós podemos estar numa situação difícil, podemos estar no cativeiro, podemos estar no deserto, mas nós temos que fazer a diferença onde nós estivermos. Se nós estivermos vivendo em conformidade com a palavra de Deus, se nós estivermos vivendo em conformidade com o Evangelho de Jesus Cristo, aí nós fazemos a diferença. Mas assim que os seus colegas de liderança e todos os sátrapas tomaram conhecimento dessas intenções do rei, muitos passaram a procurar motivos para acusar Daniel em sua administração e governo, mas nada de mal conseguiam encontrar. Não puderam achar falta alguma em Daniel e em seu proceder, porquanto ele era leal. Nele não havia qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum. Então eles concluíram e murmuraram entre si: nunca encontraremos algum motivo forte o suficiente para denunciarmos esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do seu Deus. Assim, aqueles supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram conversar com o rei, dizendo: ó rei Dário, vive para sempre.
Eis que todos nós, supervisores reais, prefeitos, sátrapos, conselheiros, governadores, estamos concordes em rogar que o rei deva baixar um edito ordenando que todo aquele que orar ou fizer petição a qualquer Deus ou qualquer ser humano nos próximos 30 dias, excetuando a tua pessoa, ó majestade, seja tirado sumariamente à cova dos leões. Agora, pois, ó rei, se estás de acordo, emite um decreto e assina o edital, a fim de que o mesmo nunca mais seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que uma vez sancionada não se pode revogar jamais. Então, diante do parecer daqueles conselheiros, o rei Dário deferiu e assinou o decreto. Então todo mundo, todas as autoridades ficaram sabendo que o rei estava com a intenção de nomear Daniel chefe de todos eles, dando poder total a Daniel para governar tudo, prestar conta somente ao rei. Eles, por inveja, começaram a maquinar uma forma de denunciar Daniel para que isso não acontecesse. Então procuraram de várias maneiras, só que não encontraram erro nenhum, falha nenhuma em Daniel que pudesse denunciar o rei para que Daniel fosse punido. Não tinha o que achar contra Daniel. Ele era fiel, ele era honesto, ele era justo e fazia tudo aquilo em conforme com as determinações do rei, mas principalmente do nosso Deus. Aí, como eles não encontraram meio de acusá-lo, falou, na única maneira vamos encontrar no Deus dele. Vamos agir através do Deus dele. Então o que fizeram? Foram diante do rei e pediram, falou, rei, faça um decreto, todos nós, autoridades, concordamos que o senhor faça um edito, faça ali um decreto, no qual, nos próximos 30 dias, ninguém, absolutamente ninguém, pode fazer orações a nenhum Deus, a não ser fazer para o Senhor. Ou seja, colocando o Dário na condição de Deus, exaltando. Não, todo mundo só pode, nesses 30 dias, só pode fazer orações ou súplicas só se for para o Senhor. Nenhum outro Deus pode fazer. Isso exatamente achando uma maneira de pegar Daniel. Porque sabia que ele, como cristão, ele sempre estava orando. E falou com o rei acabou aquecendo, ou seja, concordando, aceitando e assinando o decreto. Nós sabemos, a própria palavra diz que naquela época a palavra do rei não podia voltar atrás. Depois que ele assinava um decreto, acabou. Não tinha como mudá-la, não tem como mudar essa lei, não. Então ela tinha que ser cumprida fielmente. Mesmo que passasse, por exemplo, para um outro rei, se esse rei morresse e assumisse o filho dele um outro, aquela lei, aquele decreto prevalecia. Então, eles fizeram isso. E o rei concordou em fazer o decreto. Às vezes nós estamos reclamando porque nós procuramos fazer o que é certo, procuramos viver a palavra de Deus, procuramos viver o Evangelho de Jesus Cristo, procuramos fazer o nosso trabalho direito, mas no nosso lugar onde nós trabalhamos, ou na nossa casa, ou na rua, nós somos perseguidos, nós somos afrontados. As pessoas querem o tempo todo nos acusar de alguma coisa. Mas geralmente, se você está vivendo de acordo com a palavra de Deus, pessoas não vão ter o que acusar. Aí então parte para aquela acusação que é muito conhecida. Não, você se diz crente, você se diz conhecedor de Deus, mas faz isso, faz aquilo. Cadê o seu amor? Porque quer essa acusação para fazer com que as pessoas agem de conforme com eles. Um amorzinho mentiroso, que não é o amor de Deus. Não, qualquer coisa que a pessoa faz, não, você se diz um homem de Deus ou uma mulher de Deus, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Essas acusações são muito comuns. Os nossos adversários sempre vão procurar nos acusar desta maneira. O que nós temos que fazer
é obedecer o Senhor, é crer, nos examinar. A pessoa vem nos acusar de alguma coisa, nós examinarmos diante do Senhor. O que estou fazendo é errado? É certo e é certo, deixa as acusações. Não preocupar com as acusações. Na verdade, nós não temos que nos preocupar em nos defender. Hoje eu vejo muito crente, fala que é crente, mas ele preocupa em se defender, se justificar. Ah, não, porque eu não sou isso, eu sou aquilo. Não, não importa, fala o que quiser, acusa o quanto quiser. Não faz diferença. O que nós temos que fazer é olhar para o Senhor, olhar para a palavra dele e seguir. As acusações virão. As pessoas vão tentar de toda maneira tramar contra nós, armar situações, mas se nós estivermos vivendo o Evangelho, praticando a palavra dele, quem nos defenderá é ele. Nós vamos ver o que aconteceu com Daniel. Assim que Daniel soube que este decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou como costumava fazer cotidianamente 3 vezes ao dia. Ajoelhou, rogou-se e deu graças diante do seu Deus. Daniel não se assustou não, quando ficou sabendo daquele decreto, aí ele não foi diante de Deus, ô Deus, o que é isso que estão fazendo? Eu não mereço, você sabe que agora não vou poder orar, não. Ele ficou sabendo, ele foi, que todo dia ele orava 3 vezes ao dia, porque mesmo da época nós vamos ver, vemos isso, né, por sinal, quando Salomão fez o templo dele, a oração que ele fez, ele clamava a Deus, eram todas as pessoas, não importa onde estivesse, mesmo no cativeiro, quando orasse, voltado para o templo, pedia que Deus ouvisse. Então, Daniel sabia a direção que estava em Jerusalém, Judá, então a direção que o templo estaria por ali, então tinha uma janela naquela direção, diante naquela janela ele se ajoelhava em casa, ele orava, e nós vemos aqui que ele foi agradecer a Deus, ele deu graças a Deus. Ele não se assustou. Não vou fazer, não, que eles vão matar, não. Eu vou fazer o que eu fazia. Eu não vou abandonar o meu Deus. Eu não vou negar o meu Deus. Nós vimos como os 3 lá, o Sadraque, Mesaque e Abdinego também, não negou o Senhor. E o Senhor o salvou. Agora nós vimos Daniel. Também não negou. Não, tá tudo bem, tem o decreto, agora se dentro de 30 dias ninguém pode orar, aí nenhum Deus, se não for só pelo rei, ele foi orar. Ele foi falar com Deus. Eu vejo as pessoas falar, não, nós temos que obedecer todas as leis terrenas. Não. Nós devemos obedecer às leis terrenas, quando elas não entram em confronto com as leis de Deus. Quando as leis terrenas entram em confronto com a lei de Deus, a lei de Deus é superior, ela prevalece. Nós devemos obedecer. É isso, as pessoas, não, mas é a lei de eu até comprar a lei, tá? Nós vamos saber que tipo de lei. Por exemplo, a lei de Deus para o casamento é um só, não existe divórcio. A lei dos homens existe o divórcio. Mas então qual a lei superior? É a lei de Deus. No mundo hoje pode fazer uma série de coisas, a lei permite o homossexualismo, agora estão querendo liberar o aborto, tudo por lei. E uma série de outras essas leis aí de gênero, esse tipo de coisa. Mas são leis terrenas. A lei de Deus o quê? É radicalmente contrário a isso. Então eu não vou concordar. Então eu não vou aceitar. Mas pode trazer consequências para você, que traga. E vem as consequências. Eu sou ciente que só serei castigado, punido, se assim Deus concordar, se assim Deus permitir, se assim Deus quiser. Caso contrário, não vai acontecer nada. É isso que nós temos que entender. Agora veja as pessoas falarem, não, eu amo Deus, tá, mas eu tenho que cumprir a lei, seja com medo, se acovardando, ou até mesmo com vontade de participar das coisas erradas do mundo. É isso que está errado. Nós temos que estar no Senhor. É crer nele, não importa as ameaças, não importa o que faça, o que trame contra nós. Eu vou continuar firme no Senhor. Que todas as respostas venham dele.
Então aqueles homens se juntaram para investigar e descobriu Daniel orando, suplicando ajuda a Deus. E mais que depressa foram falar com o rei acerca do cumprimento do decreto real e argumentaram: tu não publicaste uma resolução real ordenando que nesses 30 dias toda pessoa que manifestasse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer ser humano, exceto a ti, ó rei, fosse tirado sumariamente à cova dos leões? Ao que o rei suplicou: sim, esse decreto está em pleno vigor de acordo com a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles aproveitaram para fazer a seguinte comunicação ao rei: ora, pois Daniel, um daqueles exilados de Judá, não tem feito caso de ti, nem das tuas ordens, do decreto que assinaste. Muito ao contrário, faz as suas orações todos os dias e 3 vezes ao dia. Então, olha bem, eles armaram, o rei caiu, fez aquele decreto, assinou aquele decreto, proibindo que durante 30 dias ninguém podia fazer nenhuma oração a nenhum Deus, nenhuma divindade, nem mesmo para nenhum ser humano, exceto para o rei. Só podia fazer orações para o rei, pedir alguma coisa para o rei. Daniel não obedeceu, Daniel continuou orando como ele fazia 3 vezes ao dia, foi buscar, foi clamar, foi agradecer, foi louvar e exaltar o nome do Senhor. E estes que tramaram isso ficaram investigando e viram que Daniel estava fazendo a mesma coisa, orando 3 vezes ao dia. Ele vai diante do Dário, do rei. Falou: Dário, o rei, o senhor não fez um decreto que era proibido qualquer pessoa de fazer alguma oração, preces, súplicas, agradecimento, qualquer coisa, qualquer que seja o Deus, ou imagem, ou até mesmo qualquer ser humano a não ser o Senhor? Ele falou: fiz sim, o decreto tem pleno vigor. Pois é, um daqueles exilados lá, um daqueles que você veio cativo lá de Judá, o Daniel, ele não está fazendo caso do Senhor, não. Ele não faz caso da sua ordem, não. Ele continua lá orando 3 vezes ao dia, a mesma coisa, não deu atenção para o que o Senhor falou. É interessante que quando nós estamos fazendo a vontade dos Senhor, as pessoas, para nos acusar, para sempre levantar contra nós, sempre vai aparecer. Ah, não, pastor, o senhor o senhor não permite isso no seu templo. É errado. Como é que o senhor pode expulsar alguém do seu templo, da sua congregação? Ah, não, Deus não expulsa, Jesus não expulsa. Que tipo de homem é o senhor que diz que você é pastor? Ah, como é que eu sou só porque a pessoa está ali no adultério, no segundo casamento? O senhor expulsa da igreja, não aceita? Ah, não, porque o outro quer continuar no homossexualismo, o senhor não aceita? Isso é discriminação. Ah, não, por que fulano Bertrano quer ver na desonestidade, algo parecido? Como não quer mudar, o senhor expulsa também, o senhor não aceita? Essas acusações nós sempre vamos ter. Mas a nossa preocupação não é agradar homens, não é temer a homens. A nossa preocupação é agradar o Senhor. É agradar a Deus. É fazer a vontade de Deus. É isso que nós fazemos. Que caso contrário, as acusações maior virá se nós desobedecer o Senhor. Porque naquele dia ele vai falar: não, você desobedeceu. Afasta de mim. Então a nossa preocupação tem que ser obedecer o Senhor. Acusações vêm, não damos ouvidos. Nós ignoramos toda e qualquer acusação. A única coisa que nós devemos fazer é nos examinar diante do Senhor, examinar diante da Bíblia, diante do Evangelho, diante da Palavra de Deus, se o que estamos fazendo é certo ou não, se está correto ou não. Se o que estivermos fazendo estiver de acordo com a Palavra de Deus, o resto não importa. O resto não faz diferença.
acusar mais do que Jesus foi acusado? Ele não levantou, ele não abriu a boca para se defender. Por isso que ele foi o cordeiro mudo. Então, de igual maneira, nós temos que fazer. Deixa acusar. Não temos que provar para A, para B ou para ninguém que nós estamos certos ou não. E geralmente os que mais acusam são os que se dizem evangélicos, os que se dizem crentes, os que se dizem esse tipo de coisa. São os que mais falam. Mas para nós não faz diferença. Nós olhamos para o Senhor. Ao ouvir tal notícia, o rei ficou profundamente consternado e resolveu salvar Daniel, esforçando-se até o pôr do sol a fim de encontrar uma maneira legal para livrá-lo. Contudo, os homens foram unânimes em insistir: ó rei, lembra-te bem que, conforme a lei dos medos e dos persas, nenhuma determinação real ou edito assinado do rei pode ser alterado ou descumprido. Sei que o rei gostava do Daniel, ele tentou, no rei, dar alguma maneira de eu livrar o Daniel. De vez de fazer cumprir imediatamente, mandar pegar Daniel, jogar, tirar nas covas dos leões, assim que eles vieram falar, não, ele ficou ali até a tarde, matutando de alguma maneira como fazer com que Daniel escapasse dessa. Mas os outros vieram apertar. Foi o rei. Você sabe que a lei do persa dos medos, a nossa lei, não pode, depois que o rei assina, não pode ser revogada. Tem que ser cumprida. O senhor assinou, então tem que cumprir. Eles perceberam que o rei estava querendo, de alguma maneira, salvar Daniel. Mas falou, não, tem que ser cumprido. Ou seja, o senhor vai ter que mandar jogar Daniel na cova dos leões. Às vezes, quando nós estamos em determinada situação, tem pessoas que procuram nos ajudar, sabendo que estamos em situação difícil, sabendo que estamos certos. Mas sempre o adversário, o inimigo, sempre está ali para acusar. Mas nós não nos preocupamos com isso, porque nós confiamos no Senhor. Ele é o Deus poderoso para nos salvar de qualquer ataque. Então o rei deu ordens a eles, prenderam Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, contudo, encorajou Daniel, dizendo que o teu Deus, a quem serve todos os dias, haverá de te livrar. Em seguida, taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com seu anel selo e também com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não pudesse ser modificada. Depois o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não permitiu que fossem trazidos à sua presença qualquer instrumento de música. E o rei não conseguiu conciliar o sono durante toda a noite, toda aquela noite. Então, não tendo outra alternativa, ele teve que concordar em mandar jogar Daniel na cova dos leões. Então, Daniel foi tirado da cova dos leões. Mas o próprio rei ainda falou com ele, falou, ó Daniel, o Deus que te serve, ele há de te livrar. Ele ainda profetizou, deu uma palavra de incentivo. Ou seja, o Deus que você serve, ele vai te livrar. Mas o rei ficou tão angustiado que ele foi para o palácio, mas aquela noite ele não dormiu. Estava triste, estava chateado por causa de Daniel. Logo ao raiar do dia, o rei se levantou e correu em direção à cova dos leões. Quando ia se aproximando da entrada da cova, chamou o nome de Daniel com grande sofreguidão e tristeza. Daniel, servo de Deus, servo do Deus vivo, será que o teu Deus a quem tu serves diariamente pôde te livrar dos leões? Então ouviu-se a voz de Daniel, que respondeu, ó caro rei, vive para sempre. Eis que o meu Deus enviou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não me ferisse, pois Deus considerou-me inocente aos seus olhos. E de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor, ó majestade. O rei passou a noite inquieto, sem dormir,
preocupado. Há 5 dias começa a amanhecer, ele sai correndo, vai lá na cova dos leões e gritou: Daniel, com certa tristeza ele estava falando, será que o Deus que você serve conseguiu te livrar? Aí Daniel responde, elogiando o cumprimento do rei. Esse o rei vive para sempre, era um cumprimento, todos. Então ele respondeu cumprimentando o rei: o rei, o caro rei vive para sempre. Deus, a quem eu sirvo, não achou iniquidade, não achou pecado, não achou erro em mim. Por isso ele enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Vocês leões não me atacaram. Os leões não mexeram comigo, não houve absolutamente nada. Eu estou bem. Ele creu, ele acreditou em Deus, foi até o fim. E Deus o salvou. Deus o livrou. Deus o libertou. Mas isto porque ele não negou o Senhor. Eu vejo as pessoas falar que amam o Senhor, mas na hora da decisão, aí nega o Senhor. Aí concorda com a situação que sabe que não poderia. Aceita o que não deveria. Daniel foi até o fim, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. Em tempos passados. E nós vimos que Deus o protegeu. Ficou no meio da cova dos leões. E os leões nada fizeram com ele. Diante do que aconteceu, o coração do rei muito se alegrou. Em seguida o rei ordenou que tirasse Daniel da cova. E testemunharam que não havia nenhum arranhão ou qualquer outro ferimento em todo o corpo de Daniel, pois ele havia confiado continuamente em seu Deus. Entremente, por ordem expressa do rei, todos os homens que tinham acusado Daniel foram lançados na mesma cova dos leões, junto com as suas esposas e seus filhos. E antes mesmo que pudessem chegar ao fundo da cova, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Quando Daniel respondeu, o rei ficou extremamente alegre. Falou: não, tira Daniel. Tirou Daniel de lá. Ele não tinha nenhum arranhão, não houve uma luta, nenhum leão tentou atacá-lo, estava normal. Passou a noite toda na cova dos leões, sem nenhum ataque da parte dos leões. O rei manda tirar ele e manda pegar então todas aquelas autoridades, os sátrapas, prefeitos, todos aqueles que fizeram, induziram ele a fazer aquele edito, aquele decreto, todos aqueles que denunciaram Daniel, e mandou pegar ele, as suas esposas, os seus filhos e jogar tudo na cova do leão. Mas assim que esses foram jogados, foram tirados na cova dos leões, antes de chegar lá embaixo, os leões já atacaram, já despedaçaram, já mataram todos eles. Os leões não atacaram Daniel, mas atacou todos eles. Os leões não matou Daniel, mas matou todo aquele povo. A proteção, o cuidado de Deus sobre ele. Quando nós estamos servindo ao Senhor, servir, que eu falo, é obedecer. As pessoas imaginam que servir a Deus, eu sei de outra maneira. Não, é somente obedecer, é somente praticar a sua palavra, é não negá-lo jamais. Em nenhum momento pode negar o nome do Senhor. É viver esse evangelho, viver a palavra de Deus. Isso que é preciso, porque quando assim acontece, Deus nos salva, Deus nos livra, Deus nos liberta. Mais tarde, o rei Dário escreveu aos homens de todos os povos, nações, línguas e cultura, em toda a terra, no seguinte termo: paz e prosperidade. Eis que edito um decreto para que em todos os domínios do império, todas as pessoas temam e reverenciem o Deus de Daniel, porquanto ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será jamais destruído, e o seu domínio nunca terá fim. Deus livra e salva. Só ele realiza sinais miraculosos e maravilhas nos céus e em toda a terra. Foi Deus que livrou Daniel do poder dos leões selvagens. E assim Daniel prosperou grandemente durante o império de Dário e mais tarde também no reinado de Ciro o Persa. Você vê que através desse testemunho de obediência de Daniel,
O rei se converteu, ele passou a acreditar no seu saber que Deus era o único Deus Todo-Poderoso. Ele fez um decreto, já obrigando a todo mundo a temer, adorar somente a Deus. Quantas almas se renderam ao Senhor, mudaram-se, passaram a ser servos cristãos por esse testemunho. Deus manifesta o seu poder, mas para ele manifestar o poder, nós temos que estar em obediência, nós temos que amá-lo. Amar a Deus é obedecê-lo. Se não for assim, da mesma forma que Deus salvou Daniel, salvou Sadraque, Mesaque e Abednego, ele pode salvar qualquer um de nós, de qualquer situação, por mais difícil que pareça. Não tem mais jeito. Já não tem mais, já morreu. Igual lá com Jesus, o Lázaro morreu, tem 4 dias, está fedendo, mas chega Jesus dá ordem. Basta nós obedecer, basta nós não negarmos o nome dele, e o resto ele faz. Hoje nós lemos Daniel capítulo 6. Amanhã, querendo Deus, nós vamos entrar no capítulo 7 do mesmo livro de Daniel. Respostas, dúvidas, esclarecimento nós fazemos aqui na Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.